Testemunhas de Jeová, este vídeo é para você. Para os que amam e respeitam as testemunhas de Jeová também, e para você, opositor. As testemunhas de Jeová elas receberam, através do Superior Tribunal Federal, a oportunidade de explicar as suas razões por detrás do princípio de Atos 15, versículo 28 e 29, abstenham-se do sangue. Você que ficou firme a favor de um princípio bíblico, que não ficou procurando desculpas, uma adaptaçãozinha aqui, uma adaptaçãozinha ali na teologia, para não seguir um princípio tão claro. Você vai ter a oportunidade agora de ver uma das maiores defesas e testemunho para as nações. Você que se manteve firme, obediente, submisso a um princípio, agora você tem a oportunidade de ver a ciência demonstrando aquilo que sua fé já te dizia. Observem. Começando inicialmente pela medicina, acho que é importante perguntar: é seguro e possível tratar um paciente sem transfusões de sangue? E a resposta, excelências, quem dá é a medicina baseada em evidências. A medicina diz que é sim possível tratar sem transfusões de sangue. E prova disso, como o ministro relator mencionou, é que a senhora Malvina, cerca de 1 ano e meio depois, conseguiu realizar a cirurgia no SUS, está bem, vive e presente aqui nesse plenário assistindo essa sessão de julgamento. Agora, além do caso específico dela, algo que merece ser chamado a atenção é que desde a 63ª Assembleia Mundial da Organização Mundial de Saúde, que ocorreu em 21 de maio de 2010, a Organização Mundial de Saúde recomendou que todos os Estados-membros adotassem um programa chamado Patient Blood Management, ou gerenciamento do sangue do paciente. O Estado brasileiro esteve presente nessa Assembleia Mundial e assumiu esse compromisso. O que é esse Patient Blood Management, ou PBM, como é mais conhecido? Basicamente, excelências, ela é uma abordagem sistemática, baseada na medicina com evidências, que busca gerenciar e preservar o sangue do próprio paciente. O PBM ele lida com o chamado trio mortal e de alto custo na saúde, que é a anemia, a perda de sangue e a coagulopatia. Basicamente, o objetivo do programa é preservar e conservar o sangue do paciente, prevenir e controlar a hemorragia, potencializar a formação de células sanguíneas e maximizar a tolerância do paciente à anemia. A razão da OMS ter recomendado essa abordagem em detrimento do padrão transfusional atual é porque a OMS identificou que o padrão atual ele afeta diretamente a saúde e a renda dos países, especialmente os países de baixa renda, que são os que mais transfundem. Em adição a isso, a medicina coletou evidências nos últimos 10 a 20 anos que a transfusão de sangue está cada vez mais associada com a mortalidade e que a medicina tem recomendado transfusões não com base em evidências médicas, mas baseada em padrão cultural e comportamental. Nesse intervalo veio a pandemia do Covid-19 e a OMS intensificou o tom. No ano de 2021, a OMS publicou essa diretriz mundial chamada necessidade urgente de implementar o gerenciamento do sangue do paciente, e aqui ela destaca quais as razões de ter acrescentado a urgência nessa implementação. De acordo com a OMS, é urgente fazer isso porque esse programa, que gerencia o nosso próprio sangue, ele traz 3 vantagens muito relevantes. Primeira vantagem clínica. A OMS juntou estudos científicos que apontam que essa abordagem terapêutica reduz significativamente a mortalidade e a morbidade, ou seja, AVC, infarto, infecção, e reduz tempos de internação. Em adição às vantagens clínicas, há as vantagens econômicas. A OMS aponta um estudo dizendo que a adoção desse programa, que ela recomendou mundialmente, economiza recursos expressivos em saúde. E, por fim, vantagem ética. Se é melhor para o paciente, se reduz morbidade e mortalidade e sai mais barato para os cofres públicos, a adoção desse programa não pode ser simplesmente uma opção. Ele precisa de ser implementado. A soma dessas 3 vantagens, aliada aos riscos das transfusões de sangue e a carência de sangue nos hemocentros, que inclusive é uma realidade aqui no nosso país, fez com que a OMS acrescentasse a palavra urgência na implementação desse programa. Mais do que isso, nessa diretriz, a OMS chama a atenção que esse programa está associado com um outro compromisso internacional assumido pelo Estado brasileiro, que é a Agenda 2030 da ONU. Como é de conhecimento de Vossas Excelências, nessa agenda foram estabelecidos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. O objetivo número 3 trata de saúde e bem-estar geral. Nesse objetivo foram estabelecidas 13 metas. E aqui nessa diretriz, a OMS diz que a implementação desse programa, que gerencia e conserva o sangue do próprio paciente,
contribui para atingir 6 dessas 13 metas estabelecidas. E qual é a posição desse Supremo Tribunal Federal sobre as recomendações e as diretrizes da OMS? Vossas Excelências já apontaram que os entes públicos devem aderir às diretrizes, não só porque elas são obrigatórias nos termos do artigo 22 da Constituição da OMS, mas porque elas detêm a expertise necessária para dar plena eficácia ao direito da saúde. Então, por essas razões, parece evidente que, do ponto de vista médico e científico, é legítima, sim, a recusa de transfusões de sangue. Agora, qual é a perspectiva do direito? Quanto a isso, Vossas Excelências têm toda a prerrogativa em dizer, e têm feito isso. Esse Supremo Tribunal Federal tem protagonizado no estabelecimento de decisões que reforçam o valor da dignidade humana, da nossa capacidade de tomar decisões autorreferentes e no reconhecimento de que, se não for permitido exteriorizar a fé, não há espaço para a própria fé. E dentre os muitos julgados que Vossas Excelências têm estabelecido os nossos direitos humanos tão preciosos, que merecem elogios e agradecimentos, eu cito a DI 6586 e 6587, que no campo da saúde, tratando o direito à autodeterminação, Vossas Excelências estabeleceram que a intangibilidade do corpo das pessoas, somada à garantia da integridade física e moral dos cidadãos, torna qualquer medida invasiva que ameaça ou comprometa a integridade física flagrantemente inconstitucional. Então, parece que, do ponto de vista do direito, um paciente adulto capaz tem o direito, sim, de estabelecer os limites do seu próprio tratamento. Agora, qual que é a perspectiva da OMS sobre a autonomia? Como é que a OMS enxerga a autonomia do paciente? Nesse respeito, eu chamo a atenção de Vossas Excelências para o tema de segurança do paciente que foi escolhido pela OMS para o ano passado. O tema foi elevar a voz dos pacientes. Entre tantos temas, por que a OMS escolheu esse tema específico? Eu gostaria de ler um trechinho. Abre aspas, a OMS diz: as evidências mostram que quando os pacientes são tratados como parceiros em seus cuidados, ganhos significativos são obtidos em segurança, satisfação do paciente e resultados de saúde. Ao se tornarem membros ativos da equipe de saúde, os pacientes podem contribuir para a segurança de seus cuidados e do sistema de saúde como um todo. Então, a OMS entende que respeitar a autonomia do paciente fortalece todo o sistema de saúde. Mas em que sentido respeitar a autonomia do paciente beneficia os profissionais da medicina, os médicos, que nós tanto respeitamos e valorizamos? Ela beneficia porque respeitar a autonomia do paciente aumenta a segurança jurídica dos profissionais médicos. Os pesquisadores notaram que, mundialmente, há um crescente aumento de demandas judiciais movidas pelos pacientes contra os seus médicos. E eles tentaram identificar qual é a razão dessa insatisfação geral dos pacientes contra os médicos que move eles a entrar contra a ação contra os profissionais. E os pesquisadores identificaram, excelências, que a causa subjacente, a raiz da insatisfação, é uma maior vontade por parte dos pacientes em participar ativamente da tomada de decisões médicas. Os pacientes não querem mais ser tratados como crianças nos seus tratamentos médicos. Eles querem ser tratados como adultos capazes e que participam na tomada de decisões que afetam o próprio corpo. Assim, ao respeitar a autonomia do paciente, essa corte e as cortes que já o fizeram aumentam a segurança jurídica desses profissionais, porque mostra para eles que o dever deles é prestar informações claras e precisas. E cabe ao paciente tomar a decisão que vai afetar o próprio corpo.